Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler alguns versículos também, a partir do versículo 6. Eu gostaria de falar com vocês sobre a jornada do reino de Deus, como que é a vida no reino de Deus e como que nós podemos buscar e entender em Deus o desejo dele para vivermos em seu reino. O bispo já falou com você, na saída você vai ter os livros à sua disposição, você pode adquiri-los, você que ainda não tem, adquirir para você que já possui, adquirir para presentear alguém, passe lá, vão certamente abençoar muito a sua vida. Mateus capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 5, Mateus 6, a partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês forem orar, vão para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não andeis ansiosos ou se preocupe com coisa alguma, com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tendes vocês muito mais valor do que elas? E quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas, vendo como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem tecem? Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E se você leu comigo, diga amém. Coloque sua mão no seu coração, mais uma vez diga: Senhor, que o meu coração seja uma terra aberta e produtiva para ouvir, entender e reproduzir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulos 5, 6 e 7 é um único sermão pregado por Jesus. É o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, também conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. Ele é um sermão estratégico para toda a construção do ministério de Jesus, porque foi a primeira exposição pública feita pelo Senhor de uma mensagem. Eu gosto muito da organização com que Mateus vai escrever o evangelho que leva o seu nome, porque Mateus, diferente, por exemplo, dos outros evangelistas, ele
constrói dentro de uma cronologia mesmo a sequência dos seus escritos. Você tem o nascimento de Jesus com a genealogia, a construção daquilo que se tem no início da sua jornada, o batismo de Jesus. Você tem depois os 40 dias do deserto, e então, depois daquela tentação, do período de tentação do deserto, que Jesus então vai iniciar o seu ministério. E até aqui, Jesus, ele não é apresentado por Mateus como nenhum sinal, nenhum milagre que foi realizado até este ponto. Nós sabemos muito bem que o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus realiza, é quando ele transforma água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. E João mesmo, quando inicia o seu evangelho e cita esse milagre, diz que foi o primeiro dos milagres que Jesus realizou em seu ministério. Mas quando você pega a construção da cronologia por Mateus, ele está montando um quebra-cabeça. Ele está apresentando a origem de Cristo, o nascimento de Cristo, de onde ele vem, a origem ministerial por João Batista, o batismo do Senhor. Depois ele apresenta o período de tentação no deserto. E quando ele conclui toda essa jornada inicial, que ele vai iniciar o seu ministério. E como que Mateus configura o início do ministério de Jesus? Justamente pelo primeiro sermão pregado por Jesus. A construção da cultura, os valores do reino de Deus que estavam sendo apresentados. E aí Mateus capítulos 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos, 5, 6 e 7. Você tem a primeira mensagem pública pregada por Jesus. E quando ele está terminando a sua mensagem, quando ele fechou o sermão que foi pregado em um monte, e não um monte pela ideia de que ele levou todas aquelas pessoas apenas àquele local, mas quando você vai a Israel e vai a Galileia, você consegue visitar esse local, que é o Monte das Bem-aventuranças. É literalmente a descida de um monte de frente para o mar da Galileia. Jesus, ele tinha muita gente para ouvi-lo, e ele não tinha uma caixa de som e um microfone como esse. Então ele tinha que construir o seu auditório, e ele tinha que construir as possibilidades naturais para que a sua voz fosse cada vez mais ouvida, chegasse a mais pessoas. Então quando você tem Jesus, por exemplo, pregando na primeira pesca maravilhosa, ele pega para Pedro, chega para Pedro e fala assim, você pode me emprestar o seu barco? Pedro vai lá e empresta. E a Bíblia diz que ele do barco de Pedro se assenta e começa a pregar. Porque o vento está vindo do mar e espalha essa voz por todas as pessoas que estão sentadas na frente dele. É a mesma configuração aqui do Sermão do Monte. Jesus prega tendo o mar da Galileia ao fundo e, na verdade, essas pessoas dentro da subida deste monte. E aqui ele está pregando para que, literalmente, essas ondas sonoras, a configuração da geografia do local, consiga espalhar muito melhor a sua voz para que mais pessoas pudessem o ouvir. E dentro dessa construção geral, a Bíblia diz que quando ele conclui isso, esse primeiro sermão que ele prega neste monte, o Monte das Bem-aventuranças, ele está descendo. A Bíblia diz que vem então um homem, que é um leproso. E aqui já é Mateus capítulo de número 8. E a Bíblia diz que esse leproso chega para o Senhor e fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus olhou para ele e disse assim, eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz que na mesma hora, aquele homem ficou completamente limpo, curado de toda a sua lepra. Olha que coisa curiosa que Jesus está construindo aqui. Jesus escolheu o primeiro local para ele pregar a sua primeira mensagem em um monte, fora dos limites da cidade mais próxima, aqui que era a cidade de Cafarnaum. Imagine essa organização do ministério de Jesus. Humanamente falando, Jesus tinha pouco tempo para fazer muita coisa, ok? Apenas 3 anos. A pergunta é, como que em 3 anos, no máximo 3 anos e meio, Jesus inicia o seu ministério, treina pessoas, reconfigura a configuração de fé que as pessoas tinham dentro da construção do Antigo Testamento, da lei de Moisés, trazendo agora a sua lei, a nova aliança, esse conjunto de novos mandamentos que ele compartilha com essas pessoas, como que ele configura e reconfigura tudo isso em tão pouco tempo. E não é que ele fez algo que iniciou e uma geração depois já havia morrido. Não, ele inicia algo que é tão bem construído, tão bem pavimentado, que passaram-se 2000 anos.
E a igreja cada vez mais avança, cada vez mais frutifica, cada vez mais desenvolve, cada vez mais treina pessoas, prepara pessoas, discipula pessoas, planta igrejas, novas cidades são alcançadas. Por quê? Porque Jesus iniciou uma obra, que Ele mesmo liberou uma palavra sobre esta obra, dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Só que tudo isso não foram décadas de trabalho, foram apenas 3 anos e meio. Então é muito pouco tempo para muita coisa ser feita. Então todo tempo era muito especial, todo tempo era para ser muito bem aproveitado. Tudo aquilo que Jesus construía era de modo muito intencional. Cada tempo com os discípulos, cada viagem, cada conversa, cada ensino, cada princípio que era compartilhado, era como que uma peça bem colocada em um desenho de um quebra-cabeça que estava sendo montado, que apenas a posteridade iria revelar a abrangência daquilo que estava sendo construído. E Jesus vai pregar a sua primeira mensagem, o seu primeiro sermão. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão que se fosse eu no lugar, eu ia dizer o seguinte: eu quero pregar esse primeiro sermão em um local que fique gravado na mente das pessoas, para que todas as vezes que as pessoas forem àquele lugar, as pessoas lembrem-se daquele sermão que foi pregado. E na minha opinião, não havia lugar melhor para pregar essa mensagem do que o templo em Jerusalém. Só que não foi lá que Jesus pregou o seu primeiro sermão. Se eu descartasse o templo de Jerusalém, talvez eu escolheria uma sinagoga. Quem sabe a sinagoga de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, ou então a sinagoga de Cafarnaum, que era a sinagoga que Jairo era líder, e era uma das principais cidades daquela região da Galileia. Mas também não foi lá o local que Jesus pregou a sua primeira mensagem. O primeiro lugar que Jesus pregou o seu sermão não foi um local religioso, não ficava dentro de uma cidade, não é de nenhum contexto abrangente para locais que eram muito conhecidos naquela época. Na verdade, todo o valor desse monte é pós-Cristo, é depois que ele pregou ali. Todo o valor que esse monte tem para um contexto de religião da fé cristã tem a ver com o que Jesus fez ali. Aquele local não tinha importância alguma, era um monte qualquer, era um monte comum. Por que Jesus escolheu esse lugar para pregar a sua primeira mensagem? A gente só descobre quando Jesus encerrou o sermão. Porque quando ele encerrou o sermão, a Bíblia diz que veio um leproso. Veio um leproso. Não poderiam entrar dentro de cidades. Eles eram impuros. A lei dizia que eles eram pessoas cerimonialmente impuras. Se Jesus tivesse pregado o seu primeiro sermão no templo em Jerusalém, um leproso nunca poderia ter ido. Se Jesus tivesse pregado a sua primeira mensagem dentro da sinagoga de Cafarnaum, esse leproso aqui nunca poderia ter entrado. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: já que você não pode vir até mim, eu vou me levantar e irei até você. Mas a mensagem vai te alcançar, porque o evangelho precisa alcançar o pecador que está perdido em sua realidade atual. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O desejo de Deus é que esse sentimento entre no coração da gente. O sentimento que eu tenho essa noite diante dessa palavra é que isso faça crescer dentro do seu coração um desejo de ganhar mais pessoas. Entendendo uma coisa: nós iremos alcançar muito mais gente se nós formos até eles, em vez de esperar que eles venham até nós. Você entende isso? Nós iremos alcançar muito mais gente se nós formos até eles, em vez de esperar que eles venham até nós. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui comparativo. Diga comigo: João Batista e Jesus. João Batista realizou um ministério físico. Era a região do Jordão, região do deserto. Quem queria ouvir João Batista pregar, tinha que ir até lá ouvi-lo. Ele sempre ficava ali. Jesus não esperava as pessoas irem até ele. Jesus ia até as pessoas. Quem foi que alcançou mais gente? João Batista ou Jesus? Jesus. Quando Jesus chamou Pedro para o ministério, Jesus falou o seguinte: Pedro, até hoje você foi um pescador de peixes. A partir de hoje você será um pescador de almas ou homens. Concorda comigo que o verbo pescar se encaixa muito bem para peixes, mas não para homens ou almas? Se Jesus tivesse dito o seguinte: até hoje você foi um pescador de peixes, a partir de hoje você será um ganhador de almas, nós não iríamos entender o que Jesus estava falando? Sim. Mas por que ele usa o verbo pescar tanto para peixes quanto para almas? Isso aqui não é um erro de tradução.
Isso aqui é algo intencional que Jesus está ensinando. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, o resultado final a partir de hoje será diferente, mas o seu trabalho tem que continuar sendo o mesmo. Como assim, Senhor? Do mesmo modo que você nunca esperou que os peixes viessem até você, você também não pode esperar que as pessoas venham até você. Porque você vai alcançar muito mais gente se você for até eles, em vez de esperar que eles venham até você. O Senhor está plantando em nosso coração esse sentimento essa noite. Há leprosos que serão alcançados apenas se nós levarmos o púlpito da nossa mensagem até o cenário onde eles estão. E Deus vai encher o seu coração com o sentimento de ganhar mais vidas para Cristo e para o reino de Deus. Os pecadores esperam que você vá até eles, e Deus vai usar a sua vida para que muita gente seja alcançada. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Só que isso é uma coisa que envolve urgência. Um dia Jesus disse: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. Dr. Billy Graham tinha um comentário muito curioso aqui. Ele dizia o seguinte: dentro de todas as comparações, todas as metáforas que Jesus poderia ter feito para falar sobre as almas a serem alcançadas, Jesus fez a melhor de todas elas. Porque Jesus comparou as almas a serem alcançadas com uma colheita a ser realizada. Imagine uma coisa. Imagina que você planta, por exemplo, tomates, ok? E a data da colheita certa é o dia 10. Que dia? Você tem que colher dia 10, para que você tenha um prazo aí de 10, 15 dias, para que os caminhões recolham esse tomate, leve até o Ceasa, ou então até o hortifruti, o mercado, para que até o dia 25, esse tomate já tenha sido vendido e já tenha sido consumido, por causa do prazo para ele estragar depois que ele fica maduro. Qual que é o dia da colheita? Se você deixar para colher esse tomate no dia 25, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer. Porque toda colheita tem um tempo para ser realizada. Jesus está dizendo: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. Do mesmo modo que toda colheita tem um tempo para ser realizada, toda pessoa tem um limite de tempo para ser alcançada. Tem gente que a gente consegue alcançar essa semana, que semana que vem não estará mais com a gente. Tem gente que a gente conseguia ter alcançado ano passado, que esse ano não está mais com a gente. Ninguém sabe o tempo de uma pessoa a ser alcançada. É uma tarefa de urgência. Não são eles que vêm até nós, somos nós que vamos até eles. Somos nós que somos pescadores de homens. E Jesus está ensinando para a gente: a religião, ela precisa ir além daquilo que faz a gente ficar contido em um lugar. Porque tem muita gente leprosa que precisa ser alcançada por uma mensagem. E eu estou crendo em nome de Jesus que Deus vai usar a sua vida para que a cabana avance cada vez mais, para que Rio Preto seja cada vez mais alcançada. Que Deus gere em seu coração esta noite um sentimento de um ganhador de almas, de um pescador de pessoas. Que Deus use a sua vida para que uma grande colheita seja realizada para o reino de Deus nesta cidade. Você pode dizer glórias a Deus por isso essa noite? Deus quer usar a nossa vida para que mais pessoas sejam alcançadas. É a primeira mensagem pública de Jesus. E Ele está escolhendo um monte para pregar. Olha que coisa curiosa isso daqui. O Sermão do Monte é um conjunto geral de princípios, valores para a vida, para tudo. Se há uma coisa que a gente sempre tem que fazer, é de vez em quando passar por esses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, para ver como é que está o coração da gente, para ir alinhando as motivações, a ansiedade. Se a gente não tiver cuidado, o coração da gente fica apegado demais com as coisas daqui. A gente fica vivendo só para a gente, vivendo só para o trabalho, vivendo só para o dinheiro, vivendo só para o medo, deixando a ansiedade dominar o coração da gente. Esse aqui é um texto, 5, 6 e 7 de Mateus, que de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, seria bom a gente passar por ele e dizer: Senhor, deixa eu ver como é que está o meu coração. Usar esse texto como uma régua, para ir nivelando as motivações, as ações, as inclinações da alma da gente, para ver se a gente está de acordo mesmo com aquilo que Jesus deseja que, como seus discípulos, a gente viva. Só que no capítulo 6, Jesus vai concentrar o seu raciocínio dentro do tema da oração. Você pode repetir isso comigo? Diga: oração. E Jesus começa dando para a gente 2 orientações sobre o que não fazer, ok? 2 orientações. Primeira orientação, ele diz o seguinte: quando vocês forem orar,
não sejam como os hipócritas. Você pode repetir isso comigo? Diga, hipócritas. A palavra hipócrita vem do termo grego hipócrisis. Quem era o hipócrisis? O hipócrisis era o ator da Grécia Antiga, ok? Imagina que você estava em Atenas, no primeiro século da era cristã, e você, por exemplo, ia assistir uma peça teatral em Atenas. E você tinha lá o hipócrisis, que era o ator, e ele tinha várias máscaras. E ele ia construindo a emoção da cena mediante a máscara que ele colocava no seu rosto. Imagina, por exemplo, que a cena daquele momento era uma cena de alegria. Ele colocava uma máscara de um rostinho com muita empolgação. Imagina que a cena era de medo. Ele colocava uma máscara com um rostinho de muita tensão. Imagina que a cena, por exemplo, era de alguém que estava correndo desesperado. Ele colocava a máscara de alguém que com o rosto semblante transmitia essa sensação. Esse era o hipócrisis. Ele ia construindo a emoção da cena mediante a máscara que ele ia colocando no seu rosto. Jesus traz isso para o seu ensino e ele configura aqueles que eram os religiosos da época, fariseus, saduceus, escribas, como os hipócritas. Por quê? Porque eles tinham um comportamento de querer que as pessoas pensassem que eles eram muito espirituais quando eles não eram. Aí Jesus fala o seguinte, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, assim, a fim de serem vistos pelos homens. O que eles querem não é orar, mas é fazer com que as pessoas pensem que eles são um homem de oração. O que eles querem não é viver uma vida santa, mas eles querem sugerir para as pessoas que eles são muito consagrados. Eles gostam de parecer, eles não gostam de ser. Então, hipocrisia é quando eu tento fazer as pessoas pensarem que eu sou aquilo que na verdade não é a verdadeira definição de quem eu estou sendo. Primeira coisa que Jesus está orientando aqui: fuja de viver uma vida de aparência. Fuja de viver uma vida, seja em que área for, principalmente na sua espiritualidade, de ficar refém de querer viver uma vida que as pessoas olham e digam: que homem de Deus, que mulher de Deus, sendo que na verdade às vezes isso não reflete aquilo que é a situação real dessa pessoa. Em primeiro lugar, fuja de viver uma vida de hipocrisia, de aparência. Segunda orientação que Jesus dá: quando vocês forem orar, não sejam como os pagãos. Mas o que é que os pagãos fazem que Jesus confronta aqui? Eles usam de vãs repetições. Você pode repetir isso comigo? Diga vãs repetições. E Jesus falou assim, porque eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Sendo que, quando você vai orar, aquilo que você vai falar com Deus, Ele já sabe que você precisa. A dor que toma conta do seu coração, Ele já sabe que está roubando a sua paz. Muito mesmo antes que você comunique, Ele já sabe que essa realidade que você está sofrendo e passando por ela. Aí a pergunta que a gente faz é: Senhor, se aquilo que eu vou dizer, o Senhor já sabe, então por que é que eu devo ainda assim dizer? Jesus está levando a gente aqui para o sentimento correto da oração. O que Ele está dizendo é, você precisa entender que o grande propósito da oração não é apenas pedir. O grande propósito da oração é se relacionar. A oração não é um caixa eletrônico que você vai até ele para sacar. Mas a oração é uma mesa que você se assenta para ter comunhão e para construir intimidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem pelo menos um amigo? Faz assim. Imagina que num dia como esse ele liga para você e fala assim, eu estou precisando que você me socorra e me empreste 5 mil reais para me pagar uma conta amanhã. Daqui uma semana eu te devolvo. Aí você vai lá e empresta os 5 mil reais para ele. E ele fica depois 8 meses sem falar com você. Quanto tempo? 8 meses depois, do nada ele te liga e fala assim, como é que você está? Eu estou com tanta saudade de você. Eu preciso que você me socorra, eu tenho uma conta para pagar amanhã de 10 mil reais, daqui uma semana eu te devolvo. Você vai lá e empresta os 10 mil reais para ele. Uma semana depois ele te devolve. Mas ele fica de novo mais 8 meses sem falar com você. Quantos anos? Quanto tempo? 8 meses. 8 meses depois, quando ele te ligar, o que você vai pensar? Esse camarada aí está precisando de alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Está na hora da gente repensar o que é que Deus sente quando alguns crentes se ajoelham. O que é que faz a gente se lembrar de Deus? O que é que faz a gente se prostrar para lembrar de falar com Ele?
O que é que a mente da gente tem pensado que é a oração? Será que a gente não tem pensado que a oração é um caixa eletrônico que a gente vai para sacar, ao invés de uma mesa que a gente se assenta para construir intimidade, para construir comunicação e para construir relacionamento? O que você vai pedir, Ele já sabe muito antes que você peça. Então, por que é então que ainda assim eu tenho que pedir? Porque o grande propósito da oração não é pedir, o grande propósito da oração é se relacionar. Aí é dentro disso que Lucas escreve que os discípulos fizeram uma pergunta: Senhor, então ensina-nos a orar. E o Senhor respondeu: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é uma oração de 6 pedidos. Quantos pedidos? Quantos? Primeiro pedido: santificado seja o seu. Segundo pedido: venha a nós o seu. Terceiro pedido: seja feita a sua vontade. É uma oração de 6 pedidos. Quantos? Já foi metade aqui, sim ou não? Pedi alguma coisa para mim? Falei das minhas dores, apresentei as minhas crises, coloquei na mesa as minhas necessidades. Pedi por quem? Por Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Até porque se aquilo que eu vou falar Ele já sabe, talvez então eu não devo ter assim tanta pressa em pedir. A metade da oração do Pai Nosso não é sobre mim, não é sobre o que eu preciso, não é sobre o que angustia a minha alma. A metade da oração do Pai Nosso é sobre Deus, é sobre o reino de Deus, é sobre a vontade de Deus, é sobre o governo de Deus. Repita comigo: reino de Deus. Philip Keller diz uma coisa muito curiosa. E o Philip Keller, embora nasceu no Quênia, grande parte da sua vida foi vivenciado nos Estados Unidos. E a realidade que ele aplica lá vale para a gente aqui. Ele diz o seguinte: é difícil para a gente entender o que é um reino, ok? Porque a gente não vive em um reino, a gente vive em uma república. Um cidadão da Inglaterra sabe o que é viver em um reino, porque ele vive no Reino Unido, ok? Nós não vivemos em um reino, nós vivemos em uma república. Jesus está apresentando o governo de Deus. E a primeira condicional que ele apresenta é arrependei-vos. Você pode repetir isso comigo? Diga: arrependei-vos. Você sabe muito bem que a palavra arrependimento ali é metanoia, que é a ideia de mudança de mente. Mude a sua forma de pensar. O que Jesus está dizendo é: mude a sua forma de pensar, porque o reino de Deus chegou. Mas Jesus está dando para a gente uma informação. Ele está dizendo o seguinte: mude a sua forma de pensar para você receber o governo de Deus. Só que o governo de Deus sobre a sua vida não é por meio de uma república. O governo de Deus sobre a sua vida é por meio de uma monarquia. Deus governa por meio de um reino. Mateus, qual o diferencial de um reino para uma república? A engrenagem central de uma república é uma coisa chamada democracia. Você pode repetir isso comigo? Diga: democracia. A cada 4 anos você vai às urnas para eleger governantes federais. E a cada 4 anos você vai às urnas para eleger representantes municipais. No cálculo geral, de 2 em 2 anos você vai às urnas. A regra de uma democracia é a seguinte: se você gostou, você elege. Se você gostou muito, você reelege. Se você não gostou muito, você dá uma oportunidade para um outro gestor. Em uma democracia, a história é construída pela vontade dos homens, pela vontade dos... Em uma monarquia, não. Em uma monarquia não é o homem que decide, não é o homem que escolhe, não é o homem que estabelece. Há um rei que governa e é soberano sobre esta plataforma de governo. Jesus está dizendo: mude a sua forma de pensar, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E no governo de Deus não é o homem que decide, não é o homem que estabelece, não são as preferências humanas que valem. No governo de Deus é o que Deus estabeleceu, são os princípios do reino dele, é o governo dele sobre a nossa vida. Então, quem quer
quer viver o governo de Deus sobre a sua vida, precisa entender que nesse governo de Deus, as nossas vontades humanas são reduzidas àquilo que é a vontade de Deus, os propósitos de Deus, os princípios de Deus. Então mude a sua forma de pensar para você receber o governo de Deus sobre a sua vida, porque o reino de Deus chegou. Você pode celebrar a Ele por isso essa noite? Viver o reino de Deus em nossa vida exige uma renúncia pessoal. Você pode repetir isso comigo? Diga: viver o reino de Deus exige uma renúncia pessoal. Sabe qual é a coisa mais fácil do mundo? É a gente aceitar Jesus como Salvador. Porque aceitar como Salvador é olhar para a cruz e dizer que a minha dívida foi paga. E quem é que não gosta de ter alguém pagando a sua dívida? A coisa mais fácil do mundo é aceitar Jesus como Salvador. Sabe qual é a coisa mais difícil do mundo? Aceitar Jesus como Senhor. Recebê-lo como Salvador é olhar para a cruz e dizer: muito obrigado pelo seu perdão, eu sou teu filho. Recebê-lo como Senhor é olhar para mim e dizer: não é mais a sua vontade, Mateus. Toma a sua cruz e siga Ele, assim como um dia Ele tomou a cruz dele e também seguiu. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas todo movimento tem um símbolo. Todo movimento tem um. Você está dirigindo, por exemplo, aqui na estrada indo para São Paulo, do nada você tem um M assim amarelo na pista. O que tem lá? Um McDonald's. Porque todo movimento tem um símbolo, todo movimento tem um. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as grandes marcas, elas constroem um símbolo. Já viu qual que é o símbolo da Apple? É uma maçã mordida. Quando Steve Jobs está criando a Apple, é literalmente aquela ideia folclórica de que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma maçã que eles estão construindo como logotipo. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que ele está dizendo é, através desse aparelho, você terá acesso a consumir conhecimento, a consumir informação. E ele impõe e constrói isso no símbolo, ok? Quando você tem, por exemplo, a marca, por exemplo, Volkswagen, imagine isso. Qual que é o contexto da Volkswagen? É o cenário da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha sai muito enfraquecida da Segunda Guerra, e dentro desse contexto geral, as pessoas não têm a mesma condição financeira que tinham antes, então às vezes as pessoas não tinham condições para comprar uma Mercedes ou uma BMW, também alemães. Então a Volkswagen constrói-se através disso. A palavra Volkswagen é um V e um W, que em alemão é o diminutivo para carro popular, é a abreviação de carro popular. O que a Volkswagen está construindo naquele contexto é o seguinte: nós estamos saindo de uma guerra, talvez você não tenha condição de ter uma BMW ou uma Mercedes, mas nós temos um excelente carro para que você possa ter toda a funcionalidade de um excelente carro através de um preço mais acessível. E eles constroem isso na marca V e W, para aquele cenário da Alemanha pós-Segunda Guerra. Porque todo movimento tem um símbolo, todo movimento tem um. Jesus está começando o movimento dele. E talvez alguém está olhando para ele e está dizendo: qual que é o símbolo do seu movimento? Ele diz: uma cruz. Mas uma cruz. Mas uma cruz é algo tão evitável. Porque maldito é aquele que morre numa cruz, uma cruz. Mas por que uma cruz? Porque quem não estiver disposto a negar a si mesmo, morrer para as suas paixões e vontades, e se tornar meu discípulo, não está apto para seguir comigo no meu reino. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A marca da fé cristã passa pela renúncia pessoal. A marca da fé cristã passa por diariamente você negar a si mesmo. Você olhar e dizer: Ele não é apenas o meu Salvador, Ele também é o meu Senhor. E eu estava indo para uma eternidade sem Deus, de perdição eterna, indo para o inferno. Ele me comprou
comprou, me lavou com o seu sangue, perdoou os meus pecados, e a partir do momento que Ele me comprou, a minha vida não pertence mais a mim, pertence agora a Ele. Então Ele não é apenas o meu Salvador, Ele também é o meu Senhor, e o meu olhar para Ele e dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Porque eu quero viver o teu reino sobre a minha vida. Mude a sua forma de pensar, porque se você é um filho de Deus, a nossa vida não tem a ver mais com a gente, tem a ver agora com o governo de Deus sobre a história das nossas vidas. Você pode celebrar a Ele por isso essa noite? Levante sua mão e diga assim: Senhor, obrigado por me lembrar que eu não sou dono da minha vida. Minha vida é tua. Me ajude a viver uma vida que respeita o teu governo sobre a minha história. Metade da oração do Pai Nosso não é sobre mim. Metade da oração do Pai Nosso é sobre o nome de Deus, é sobre o reino de Deus e é sobre o governo da vontade de Deus. Aí quando eu termino de pedir por isso, aí eu faço os outros 3 pedidos. E os outros 3 pedidos da oração do Pai Nosso se resumem em 3 coisas. Quantas coisas? Diga comigo: pão, perdão e proteção. Tudo que eu peço para mim é isso. Você pode repetir comigo? Diga: pão, perdão e proteção. Se você parar para pensar, todas as nossas orações estão linkadas a isso. Primeira coisa que a gente pede para a gente é pão. É o quê? É o quê? Você já orou a Deus pedindo pão? Orar a Deus pedindo pão não é apenas orar a Deus pedindo para não faltar o que comer. Pão representa tudo aquilo que são as necessidades básicas da vida, que hoje supriu, mas que amanhã já não é mais suficiente. Que hoje atendeu, mas que amanhã olha para Deus e fala assim: Senhor, se não tiver o cuidado, a provisão e o milagre de novo, eu venci o ontem, mas o que será do hoje? Todo mundo ora pedindo a Deus pão. Você chega ao final do mês, você chega ao dia 30, ao dia, olha para trás e diz assim: Senhor, muito obrigado, mais um mês foi vencido. Compromissos foram honrados, compromissos foram quitados, venci mais um mês. O dia 1º olha para você e fala assim: bom dia, tudo bem com você? Aí você levanta a cabeça e começa de novo, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25. Chegou ao final de mais um mês, diz: Senhor, muito obrigado, mais um mês foi vencido. O dia 1º do outro mês olha para você e diz: tudo jóia, como é que você está? E você para e fala assim: Senhor, isso é até quando? Isso é para sempre. Porque isso é pão, é o quê? Tanto que o pão não é dessa semana, o pão não é desse mês, o pão é de cada dia. Porque amanhã você precisa voltar e pedir de novo. Depois você vai precisar voltar e pedir de novo. Alguém aqui já orou a Deus pedindo a Deus pão? Se tem uma coisa que a gente pede a Deus sempre é pão. Sempre é o quê? Segunda coisa que a gente pede sempre a Deus é perdão. É o quê? Senhor, me perdoe. Por quê? Porque eu falei o que não era para ter falado. Me comportei como não era para ter me comportado. Julguei alguém, pensei mal de alguém. Falei o que não era para ter dito. Alguém aqui já orou pelo menos uma vez na vida pedindo perdão? E se tem uma coisa que a gente sempre ora pedindo a Deus é o que também? Diga comigo: proteção. É o quê? Senhor, abençoe a semana, guarde os filhos, guarde a saúde, guarde a entrada, guarde a saída, abençoe a viagem, livra do mal. Se tem uma coisa que a gente sempre ora pedindo a Deus é o quê? Diga comigo: pão, perdão e proteção. Na oração sobre proteção tem uma coisa interessante. Olha o verbo que Jesus usou: não nos deixe cair. Não nos deixe. A oração não é não nos deixe passar. A oração é não nos deixe, porque a questão não é se passaremos ou não. Todos nós, um dia, passaremos por uma tentação. Até Cristo, a Bíblia diz que em tudo foi tentado. A oração não é se passaremos ou não. A oração é quando passarmos, que não falte a proteção do Senhor sobre nós. Não nos deixe cair em tentação. Uma das melhores definições sobre tentação que você talvez pode encontrar é a seguinte: tentação é um caminho perigoso que se passa. Você pode repetir isso comigo? Diga: tentação é um caminho perigoso que se passa. Tentação é um caminho como que um penhasco, ok?
Você lembra daquela jovem brasileira que alguns meses atrás morreu num vulcão, acho que na Tailândia ou na Indonésia? Quem lembra daquela notícia? Você viu a cena, o vídeo de onde o grupo estava passando? Era a boca de um vulcão e um caminho altamente perigoso. Se a pessoa derrapasse ali, era queda íngreme para dentro da boca do vulcão. Isso aqui era a parte de cima do vulcão. E era um caminho muito apertado, 30, 40 centímetros, que tinha que passar um atrás do outro, como que em uma fila indiana. Infelizmente, ela derrapou ali e quando foi recuperada, já não estava mais com vida. Imagine um caminho daquele ali, um caminho perigoso, ok? A tentação é como um caminho desse. A tentação é como um caminho perigoso que se passa. Guarde uma coisa com você. O coração do homem é uma casa sem porta. Você não controla o que passa por ele. Você controla o que permanece nele. É uma casa sem porta. Você está num dia tranquilo. Você recebe uma notícia que faz o seu coração ficar angustiado. Você está dirigindo em paz, ouvindo uma canção. O camarada te fecha no trânsito. Dá vontade de se amaldiçoar até a 15ª geração dele. Você acordou, teve um sonho até com os anjos. Em algum momento do trabalho ou da escola, em alguma situação, uma semente de tentação em alguma área da sua vida é lançada para tentar te fazer pecar contra Deus. Há 10 minutos atrás, seu coração estava enfrentando aquele sentimento? Não. Há 30 minutos atrás, você estava enfrentando a batalha na sua mente naquela área? Não. Você conseguiu controlar que aquilo passasse pelo seu coração? Não. Mas você consegue controlar que isso permaneça lá. O coração do homem é uma casa sem porta. Você não consegue controlar o que passa por ele, mas você consegue controlar o que permanece nele. Todas as vezes que tentar entrar no seu coração um sentimento que você sabe que não glorifica a Deus, que não coopera para o teu bem e que não é de Deus para a sua vida, repreenda isso. Rejeite isso, diga: há poder no sangue de Jesus, me cubra com teu sangue, Senhor, o meu coração pertence a ti, e eu rejeito e repreendo esse sentimento que não é do Senhor sobre a minha vida. A oração não é se passaremos ou não, todos nós um dia passaremos, mas quando passarmos, que haja proteção do Senhor sobre nós, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode celebrar a Ele por isso essa noite. As 3 coisas que a gente sempre pede para a gente, repita de novo comigo, diga: pão, perdão e proteção. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você lembra qual foi a segunda repreensão que Jesus falou, antes da gente chegar no ponto das 6 verdades sobre a oração do Pai Nosso? A primeira é para não vivermos uma vida de hipocrisia, uma vida de... E a segunda é, quando vocês forem orar, não usem de repetições, não usem de... Não parece ser incoerente Jesus ter dito o seguinte: quando vocês forem orar, não use repetições. E logo na sequência ele dá para a gente um modelo de oração para a gente repetir? Ou você não cresceu com a impressão de que a oração do Pai Nosso é uma oração para a gente memorizar e repetir? A oração do Pai Nosso parece ser aquela oração que a gente decora e fala. Assim como há algumas músicas virais que de vez em quando elas surgem, e quando você se dá conta, no meio do dia, você está cantando ela, balbuciando ela, e você nem percebeu quando você começou a cantar. Porque você está cantando com a boca, cantando com a... mas não com o coração. Reproduzindo som, sem refletir sobre o que de fato você está cantando. O que Jesus está dizendo é isso: quando vocês forem orar, não orem de forma vã. O que ele está dizendo é, não reproduza isso daqui sem entender o que você está orando. Então, Mateus, não é para orar o Pai Nosso? Claro que é, mas o que Jesus está dizendo é, não faça isso de modo vão, faça isso de modo consciente. Não faça a oração do Pai Nosso uma oração que você dá um play na mente, repete ela, sem processar o que de fato você acabou de orar. A oração do Pai Nosso não é uma oração para se orar com os lábios, é uma oração para se orar com o entendimento. Porque ela está alinhando na vida da gente essa jornada que é o que de fato Jesus projetou sobre a vida no reino de Deus. Tem pelo menos 3 grandes verdades. Quantas verdades? Que Jesus está estabelecendo aqui no Pai Nosso. Primeira,
Guarde isso. Em Deus nós temos um Pai. Você pode repetir isso comigo? Diga: em Deus eu tenho um Pai. A oração é qual? Pai nosso. Pai. Olha que coisa curiosa. 382 vezes nos evangelhos. Quantas vezes? Jesus se referiu ao Pai. Apenas 2 vezes ele chamou o Pai de Deus. 380 vezes ele chamou o Pai de Pai. Talvez você fale assim: Mateus, mas é porque ele era o filho unigênito? Não. Porque um dia os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor disse: todas as vezes que vocês forem orar, chamem ele de Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Veja ele como Deus. Respeite ele como Deus. Mas se relacione com ele como Pai. Veja ele como alguém que você fala e ele te ouve. Como alguém que você tem comunicação e relacionamento com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Ele é o seu Deus, mas também ele é o seu Pai. As únicas 2 vezes que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Mas aquela não foi a última fala de Jesus na cruz. A última fala de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até quando chamou o Pai de Deus, ele encerrou chamando Deus de Pai. Sabe o que ele estava dizendo? Encontre o Pai que há em Deus, acesse o Pai que há em Deus. Ele é o seu Deus, mas também ele é o seu Pai. Quantos podem celebrá-lo pela sua paternidade sobre a sua vida? Deixa eu propor a você um entendimento aqui. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de... Quem aqui é pai ou mãe? Faz assim. Você ama o seu filho, a sua filha, sim ou não? Se ele mente para você, você deixa de amá-lo por causa disso? Mas você fica feliz? Também não. A gente precisa alcançar esse nível de maturidade em Deus. Que é o nível de maturidade de entender que o meu pecado não faz Deus deixar de me amar, mas faz Deus estar triste comigo. E se a alegria do Senhor é a nossa força, quando Deus está triste com a gente, o que isso causa em nós? Fraqueza. Então, os filhos de Deus devem lutar para viver uma vida que honra a Deus e que foge do pecado, não porque se eles pecarem, Deus deixará de os amar, mas pelo entendimento e maturidade de que uma vida de pecado causará tristeza em Deus e distanciamento e enfraquecimento na vida da gente. Levante sua mão e diga assim: Senhor, eu quero ser um filho que respeita o Senhor, que respeita a sua santidade, que vive para a tua glória. Diga: eu não quero ser a causa de tristeza em seu coração. Primeira verdade central que Jesus está alinhando na vida da gente aqui: em Deus nós temos um Pai. Em Deus nós temos um. Segunda verdade central que o Pai Nosso está construindo na vida da gente: o desejo de Deus é que a nossa vida reproduza este modelo de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: a minha vida precisa reproduzir o modelo de Deus. Aos Romanos, Paulo escreveu: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você pode repetir isso comigo? Diga: não se conforme, mas transforme. São 2 verbos. Quantos verbos? Diga comigo: conformar e transformar. Ambos os verbos vêm de uma mesma matriz, de uma mesma base, que é o verbo formar. Entenda isso comigo. Tem água aqui dentro dessa garrafa, sim ou não? Também tem água aqui dentro dessa xícara, sim ou não? É a mesma água, sim ou não? Mas não é a mesma forma. A água que está dentro da xícara está na forma de uma xícara. A água que está dentro da garrafa está dentro da forma de uma. E se ela estivesse dentro de uma jarra, ela estaria na forma de uma? Porque ela se conforma. Ok? Quando Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, o que ele está dizendo é: não absorva a forma do mundo, o modelo do mundo, o padrão do mundo, as tendências, as ideologias do mundo. Não deixe que a sua mente se configure aquilo que é
a cultura deste mundo. Se como filho de Deus, o modelo que a gente se configura não é o modelo desse mundo, qual é o modelo então? É o que Jesus orou no Pai Nosso, quando ele disse: Pai, que seja feita na terra a sua vontade, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, use o modelo do céu para configurar na terra, use a cultura do céu para construir cultura na terra, que a nossa vida reproduza o modelo do reino de Deus. Nós somos filhos de Deus e vamos viver o modelo de Deus sobre a nossa história de vida. Você pode celebrar a Ele por isso? Segunda coisa que a oração do Pai Nosso precisa alinhar no nosso coração: a nossa vida não pode ser a vida que os ímpios vivem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus construiu o ideal dele sobre a igreja, ele diz o seguinte: a igreja é sal da terra, sal da e luz do mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga: sal e luz. Vamos lá, diga: sal e luz. O sal na comida você vê? E a luz no dia, você vê? O primeiro elemento é invisível, mas é transformador. O segundo elemento é perceptível. O que Jesus está dizendo é: se vocês se tornarem sal, vai ser consequência natural vocês se tornarem luz. Um dia Jesus pregando disse: como é que você pode esconder uma cidade bem iluminada que está em cima de um monte? Ninguém consegue apagar a luz. Ninguém consegue esconder a luz. Sabe qual é o problema? Pessoas que estão tentando aparecer sem terem ainda a natureza verdadeira de um cristão. Pessoas que estão tentando ser luz sem ter de fato ter sido sal. O instrumento da fé cristã é um instrumento transformador de caráter, de cultura, de modelo de vida. É o modelo de Deus que passa a guiar a vida da gente. Existem dois instrumentos de medição de temperatura. Repita comigo: termômetro e termostato. Diga de novo: termômetro e termostato. Você já teve febre alguma vez na vida? Você colocou o que em você para perceber o grau que você estava? O termômetro? Talvez o termômetro estava em 34 graus, seu corpo estava em 38. O termômetro foi para qual temperatura? 38. Porque o termômetro absorve a temperatura. O ambiente configura o termômetro. O termostato é diferente. Você já entrou num dia muito quente dentro de um ambiente que tinha um ar-condicionado? Às vezes a temperatura do lado de fora era 40 graus. O ambiente onde tinha um ar-condicionado estava em 22 graus. O termostato configura a temperatura, independente do ambiente. Geladeiras funcionam com termostatos. Ar-condicionados funcionam com termostatos. Freezers funcionam com termostatos. Sabe qual é a igreja que vai marcar esse tempo? É uma igreja que ela não é termômetra. É uma igreja que é termostata. É uma igreja que ela configura a geração, ao invés de ser absorvido pela configuração da geração. É uma geração que é uma igreja que ela apresenta Jesus como sal. E é uma igreja que também vivencia a realidade de ser sal. O sal hoje modificou muito da configuração dele. Antigamente você não tinha nada que refrigerasse. Como é que você fazia uma carne durar mais? Você salgava ela. Porque uma das utilidades do sal é que ela tarda apodrecimento onde ela está. Sabe qual é o desejo de Deus? É que a ética e a moral dessa cidade tarde a apodrecer, porque tem uma igreja presente nela. É que o ambiente onde você trabalha, as pessoas repensem o tipo de piada que elas vão contar, porque você está lá. É que as pessoas que convivem com você meçam as expressões que elas vão usar, só porque tem um cristão que estuda no mesmo lugar, que trabalha no mesmo lugar, que frequenta o mesmo ambiente. Se a gente não consegue mais tardar o apodrecimento do lugar onde estamos, é porque a gente não está sendo sal. Pergunta para alguém perto de você: você tem sido sal? Diga: se você for sal, diga: não se preocupe, será consequência você se tornar luz. Só que aqui tem uma coisa: quem está comigo, diga amém. Imagina que isso aqui é um peixe, imagina que isso aqui é um. Quem gosta de peixe aí faz assim. Isso aqui é um peixe, isso aqui é um. E aqui do lado tem um pouco de sal, tem um pouco de.
o simples fato do sal estar perto do peixe vai fazer o peixe deixar de estragar? Não. Isso aqui tem que estar em contato. Uma cidade não vai deixar de apodrecer só porque tem igrejas nela. Uma cidade vai deixar de apodrecer se essa igreja estiver configurando termostata essa cidade. Porque o que tarda o apodrecimento não é a proximidade, é o envolvimento. Levante sua mão e diga assim: Senhor, eu preciso ser sal onde eu estou. Diga: ajuda-me a reproduzir o modelo do teu reino através da minha vida. Orar o Pai Nosso em primeiro lugar é entender que nós temos um Pai, que temos um. Segundo lugar, é entendermos que esse Pai espera que a gente reproduza o modelo do reino de Deus. Terceiro e último lugar, estou encerrando a mensagem aqui. Vocês são gente boa demais. São 6 pedidos na oração do Pai Nosso. Quantos? Qual que é o primeiro? Santificado seja o teu nome. Segundo, venha o seu. Terceiro, seja feita a sua. Aí quando eu terminei de pedir para o reino, eu peço para quem? E 3 coisas que eu peço para mim, quais são? Pão, perdão e proteção. Mas primeiro eu pedi para quem? Para o reino. Terceira coisa que Jesus quer alinhar no nosso coração, no Pai Nosso. Viva uma vida que respeita e reproduz as prioridades do reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus tem prioridades. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus tem prioridades. Sabe o que Deus espera da gente? É que a gente alinhe o nosso coração com aquilo que são as prioridades do reino de Deus. É por causa disso que Jesus no mesmo texto diz que não tem razão da gente viver de forma ansiosa. Quem aqui já ficou ansioso alguma vez? Quem aqui é muito ansioso? Já parou para pensar o que é que deixa você ansioso? Qual que é o artigo definido aqui da frase? Não andeis ansiosos por coisas. Não andeis ansiosos? Não andeis ansiosos? Não andeis ansiosos? O que deixa a gente ansioso? Coisas. Olha que loucura isso daqui. O que faz as pessoas perderem a paz? Coisas. Aí Jesus instrumenta uma medida de ele estabelece uma medida de comparação. Ele fala o seguinte, ó: Deus te deu a vida, te deu e te deu um corpo. Repita comigo: corpo e vida. Jesus fala assim, ó: não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês vão beber, e nem pelo que vocês vão vestir. Repita comigo: comer, beber, vestir. Porque se Deus não falhou em te dar um corpo, você acha que Ele vai falhar em te dar vestes para cobrir esse corpo? Se Ele não falhou em te dar vida, você acha que Ele vai falhar em te dar o que comer e o que beber para manter essa vida? O que Jesus está dizendo é, se Deus não falhou no principal, Ele também não vai falhar naquilo que é secundário. Qual de vós poderá com todos os seus esforços acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Repita comigo: 1 hora. Diga: 1 hora. O indivíduo morreu 4h43 da tarde. Quem de vós que pelos seus esforços pode transferir essa morte para 5h43 da tarde? Só que aqui tem uma verdade explícita. Verdade? A verdade explícita é: a ansiedade não aumenta a vida, não aumenta a... Só que há uma verdade implícita: a ansiedade não aumenta, mas diminui. Porque quem vive ansioso vive com menos paz. Quem vive ansioso vive com menos alegria. Quem vive ansioso desfruta menos. Quem vive ansioso tem menos lucidez, menos clareza, menos paz para viver. Sabe o que Jesus está dizendo? Não tem razão para você viver deixando o seu coração estar dominado por ansiedade. Porque a ansiedade sempre está ligado a coisas, sempre está ligado a, e coisas não valem a paz que você perde por causa delas. Aí Jesus estabelece aqui um instrumento de medição. Faz assim com a sua mão, libera as duas aí, vamos lá? Fala assim: por que vocês vivem? Diga comigo: por que vocês vivem? Diga: ansiosos. Diga: homens de pequena fé.
Fale comigo, muita ansiedade, pouca fé. Diga, muita fé, pouca ansiedade. Diga, não tem como ter muita ansiedade e muita fé. Diga, eu preciso escolher ansiedade ou fé. Sabe o que é curioso aqui? O termo fé no grego, a expressão é pisti. E pisti no grego dá origem a duas palavras. Fale comigo, crer e confiar. Fale comigo, crer e confiar. Porque biblicamente, se eu creio, eu confio. Se eu não confio, é porque eu não creio. É por isso que quem está ansioso tem pouca fé. Jesus está trazendo a gente para essa tabela de valores do reino de Deus. E Ele está dizendo, por que você vive ansioso por coisas? Mateus, qual que é o segredo para alinhar isso daqui? O segredo está no que Jesus falou no versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de e a sua justiça. E todas essas coisas, todas essas, que coisas? Pão, perdão e proteção. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Você não precisa viver ansioso. Se você alinhar a sua vida com as prioridades do reino de Deus, todas essas coisas, pão, perdão e proteção, lhes serão acrescentadas. Repita comigo, acréscimo. Vamos de novo, diga acréscimo. Você concorda comigo que a palavra acréscimo é uma palavra que a gente sabe o que significa, mas usa pouco? Talvez nos últimos 30 dias você não usou a palavra acréscimo. Já parou para pensar nisso? Só que tem um contexto que a gente tem sempre a palavra acréscimo sendo usada. Jogo de futebol. Jogo de futebol tem 90 minutos. Quantos minutos? E ao final de cada tempo de 45 minutos, o juiz dá uma coisa chamada o quê? O jogo é quantos minutos? 90. 2 tempos de 45. O acréscimo é quanto tempo? 5, 2, 3. O que é maior, o jogo ou o acréscimo? Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas, o que ele está dizendo é o seguinte, pão, perdão e proteção é só o acréscimo. Sério mesmo que você vai fazer a corrida disso ser a prioridade da sua vida? Sério mesmo que você vai gastar todos os seus dias, toda a sua existência, que é única e não se repete, apenas correndo atrás de pão, de perdão e de proteção? Você vai mesmo desalinhar a sua vida das prioridades do reino de Deus? Você não quer um reino para você conquistar, um reino para você servir, um reino para você avançar nele? Você vai reduzir tudo a isso? O apóstolo Paulo escreveu, se nós esperarmos em Deus apenas nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Jesus está alinhando a vida da gente com o reino de Deus. Ele está dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque se você alinhar a sua vida com o reino de Deus, não vai faltar para você pão, não vai faltar para você perdão, não vai faltar para você proteção, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é muito maior do que tudo. Você pode louvar ao Senhor por isso essa noite. Diga comigo, Senhor, eu preciso alinhar a minha vida ao seu reino. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu preciso alinhar a minha vida ao seu reino. Ouça isso. Em 2017, que ano? O Instituto Gallup de Pesquisa fez uma pesquisa entrevistando milhares de pessoas. E a pergunta era, o que você mais deseja para o próximo ano? O que você mais deseja para o próximo? Muitas respostas foram dadas. Primeira, próximo ano eu quero emagrecer. Segunda, no próximo ano eu quero fazer mais dinheiro. Terceiro lugar, no próximo ano eu quero desenvolver mais a minha vida profissional.
O que as pessoas buscavam mais para o próximo ano? Emagrecer, ter mais dinheiro e desenvolver mais a sua vida profissional. Fizeram uma comparação com uma pesquisa feita pelo mesmo instituto 50 anos antes, onde milhares de pessoas também foram perguntadas: o que é que você mais deseja para o próximo ano? Primeira resposta: próximo ano eu preciso melhorar o meu caráter. Segunda: próximo ano eu preciso ter mais tempo com a minha família. Terceira: no próximo ano eu preciso me envolver mais em um ambiente de fé. 50 anos. O que mudou a geração? Para ela sair de uma mentalidade de quem buscava ter um caráter melhor, mais tempo com a família, se envolver mais em um ambiente de fé. Para a gente que está preocupado mais no peso que tem, na quantidade de dinheiro que tem e na profissão que está tendo, porque ela quer ter mais dinheiro para acumular mais coisas ainda. Quais são as prioridades que estão envolvendo a vida da gente? Um dos males do nosso tempo é uma coisa chamada consumismo. Você pode repetir comigo? Diga: consumismo. Consumismo é você comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não pode, para agradar quem você nem conhece. Comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não pode, para agradar quem você nem conhece. A psicologia talvez chamaria isso daqui de lei de compensação, porque todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma. Todo excesso revela uma. Sabe por que fofoca de internet de famoso viraliza tanto? Porque é uma fuga das pessoas da vida delas. Como a vida delas está uma coisa horrível, elas têm que colocar foco na vida do outro. Você dificilmente vai ver gente bem-sucedida na vida envolvida em fofoca e na vida dos outros. Gente bem-sucedida na vida está envolvida com a sua própria vida. A vida alheia, ela é tão interessante, não porque a gente tem curiosidade de saber, mas porque é uma fuga. Porque todo excesso revela uma falta. É a tentativa de, deixa eu tentar ver o que está acontecendo lá. É uma forma de eu esquecer de como estão as coisas aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos o povo de Deus na terra. Deus não te salvou para você começar a viver o reino de Deus apenas depois da morte. Deus te salvou para que o reino de Deus comece a ser vivido aqui e agora. Jesus disse: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Ele não é comida e nem bebida, porque ele não é algo que perece. O reino de Deus é uma cultura que começa a existir no coração dos filhos de Deus. Deus quer alinhar as nossas prioridades, para que a gente esteja alinhado com Deus, com o seu reino, com a sua vontade e com aquilo que é o propósito dele para a história das nossas vidas. Mateus, e as demais coisas? Pode ficar tranquilo, foi Jesus que garantiu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tenho uma boa notícia para você esta noite: todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Há uma vida nos esperando no reino de Deus. Você pode celebrar a Ele por isso? Fica em pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Repita comigo: eu preciso ser um cristão. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso ser um cristão. O livro dos Atos tem uma expressão que eu amo, aquela expressão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Você pode repetir isso comigo? Diga: em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você consegue imaginar a sociedade de Antioquia olhando para aquele grupo de pessoas que era a igreja, ok? E dizendo o seguinte: curiosas essas pessoas, né? Eles se reúnem sempre às quartas, aos domingos. Eles tratam entre eles de forma tão diferente. Eles são tão respeitosos.
O jeito que eles criam filhos é diferente. O jeito que eles falam uns com os outros. Que eles negociam, que eles compram, vendem, que eles constroem sociedade, que eles constroem família. Que grupo que é esse? Eles são algum grupo filosófico? Não. São estoicos, epicureus? Não, também não. Então eles são judeus? Tem judeus lá, mas não são judeus não. São gregos? Não, também tem gregos lá, mas não são gregos não. Mas não tem nada que é uma causa única entre eles? Tem. O quê? Um homem chamado Jesus, o Cristo. Então quer dizer que essa vida que eles vivem, a forma como eles tratam, que eles constroem família, tem a ver com o modelo de vida que esse homem chamado Jesus, o Cristo, deixou. Isso mesmo. Então a gente tem que dar um nome para eles. E o melhor nome para a gente dar para eles é o quê? Cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Não na ideia de um Cristo pequeno, mas é a ideia de uma partícula do que Cristo é. Sem perceber, eles haviam entendido o que é a biogênese do cristianismo. Porque a igreja é o corpo de Cristo, e individualmente nós somos o quê? Membros, pequenas partes de Cristo. Sem que ninguém precisasse explicar teologia, o mundo entendeu o que era a igreja. A pergunta é só uma: se nunca tivesse sido criado o termo cristãos, e a sociedade do século 21 olhasse para a gente, nós ainda seríamos chamados de cristãos? Ou será que nós não estamos mais lembrando quem Cristo foi? Como está a nossa fé? Será que a gente está vivendo o reino de Deus? Ou será que a gente está olhando e dizendo assim: Senhor, obrigado por ter me salvado, viu? Mas quem cuida da minha vida sou eu. Eu te recebo como Salvador, mas não como Senhor. Qual é a medida da nossa renúncia em carregar a nossa cruz? Será que nós estamos vendo nele um pai? E será que estamos nos comportando como seus filhos? Será que a nossa vida tem reproduzido o modelo de vida dele? Será que as nossas prioridades têm sido as prioridades do reino de Deus? Ou a gente está gastando a nossa vida para pão, perdão e proteção? Ansioso por causa de coisas, desperdiçando o reino. Eu gostaria de orar com você nessa hora. E talvez essa é uma noite para a gente dizer: Senhor, eu me arrependo de estar vivendo uma vida pensando tanto em mim e pouco em Ti e no Teu reino. Coloque sua mão no seu coração.